Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que Ele possa produzir um ótimo aprendizado na vida de vocês através da exposição de Sua gloriosa palavra. Eu agradeço pela audiência de todos, tanto daqueles aqui presentes, quanto daqueles que nos acompanham através do nosso canal no YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que vocês possam ter um ótimo aproveitamento da exposição da gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo, no nome do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no livro das Revelações, Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 e 8, que nós vamos tratar aí do Cavaleiro da Morte, este emissário que vem trazendo aí morte e destruição sobre o planeta Terra, no passado e no presente também, e também no futuro. Então abra comigo aí no livro das Revelações, no capítulo 6, de versículos 7 até o 8. E nos diz assim, a palavra de Deus, Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então nós temos aqui o livro das Revelações, no capítulo 6, versículos 7 e 8. O quarto selo, meus irmãos, ele é aberto sobre o símbolo deste cavalo e o seu cavaleiro. Cavaleiro esse que vem montado sobre um cavalo de cor esverdeada, pálida. Sendo assim, ele remete à cor de um corpo no estado aí de putrefação, no estado aí de decomposição, ou um corpo de alguém que está doente. Então a cor deste cavalo aí é uma cor esverdeada, uma cor pálida. E este quarto selo, ele é uma mescla dos 3 selos anteriores. E por esta razão, o quarto selo ele fala do clímax, ou do cumprimento da ira de Iavé e do Cordeiro sobre os homens ímpios. Abra comigo em Ezequiel, no capítulo 5, e versículo 12 até o 17. Ezequiel, capítulo 5, versículo 12 até o 17. E diz assim, prestem bem atenção em Ezequiel, no capítulo 5, e versículo 12 até o 17. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti, e a outra terça parte cairá espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo. Quando cumprir neles o meu furor, pôr-te-ei em dissolação, e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio, de vergonha, e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação, em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir,
Então aumentarei a fome sobre vós, e vos tirarei sustento de pão. Enviarei sobre vós fome, e bestas feras que te desfilharão, e peste e o sangue passarão sobre ti, ou sobre ti, passarão por ti, e trarei a espada sobre ti, e eu, o Senhor, falei. Então, pelo que nós vemos aqui, este quarto cavalo aí, juntamente com o seu cavaleiro, ele fala de 4 calamidades que Deus envia sobre os homens. Então, veja comigo novamente o versículo 7 e 8. Ó. Prestem bem atenção aqui para que nós tenhamos esta base aqui. Prestem bem atenção. Ó. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele quebra este quarto selo aí, deste livro selado com 7 selos, e depois quem dá a ordem de chamada para este cavaleiro com seu cavalo da morte aí, é o quarto ser vivente. Então ele chama que esse cavaleiro venha e traga esse espírito de morte sobre a terra, de modo que nós vemos aí o resultado dos 3 primeiros selos, que foram as guerras. Depois, primeiro nós tivemos aí as conquistas do anticristo, por meio de diplomacia e uma falsa paz. Depois nós encontramos aí as guerras, depois a fome e o resultado de tudo isso, a morte. Então esse cavalo e seu cavaleiro, como eu disse aí, referem-se a 4 calamidades que Deus envia como castigo sobre os homens ímpios. A primeira calamidade que Deus envia sobre os homens ímpios aí é a guerra, pois foi-lhe dada autoridade para tirar a vida aí, para matar a 4ª parte da terra à espada. E se nós levarmos em conta o número de habitantes, de pessoas que existem no planeta Terra, que hoje é em torno de 8 bilhões, este cavaleiro ele recebeu autoridade aí de matar a 4ª parte da terra à espada. Então, de acordo com a quantidade de habitantes que nós temos hoje no planeta Terra, que é 8 bilhões de habitantes, esse cavaleiro aí, ele recebeu autoridade de matar uma quantidade exata aí de 2 bilhões de pessoas. Então, é uma calamidade imensa que está para vir sobre a humanidade. Então, a primeira calamidade que Deus enviou aí foi a guerra. A segunda é a fome e a escassez, que é o resultado das guerras e das conquistas aí insanas do anticristo. Então, primeiro guerra, e depois, como resultado da guerra, a fome, a escassez, a falta de alimentos. E uma terceira calamidade que Deus envia sobre os homens ímpios, e isso, como vocês viram aí desde o Velho Testamento, é doenças diversas, pestilências, epidemias, nunca vistas sobre o planeta Terra. Então, muitas doenças estariam aparecendo no planeta Terra, e uma 4ª calamidade que Deus envia sobre os seres humanos, depois de conquistas insanas do anticristo, depois da fome e depois das pestilências, ele manda as feras da terra para destruírem os homens. E isso me lembra um fato que foi ocorrido no começo deste mês, por volta ali do dia 9, onde um jovem russo ele teve a brilhante ideia de mergulhar ali no Mar Vermelho, no Egito, e mesmo com as placas de aviso que tinha perigo ali de ataque de tubarões, ele mesmo assim ele entrou. E o resultado disto foi que ele foi ferozmente atacado por um tubarão-tigre e foi aí devorado, de modo que as pessoas só conseguiram recolher os seus restos mortais. E deste modo, o que nós encontramos com esse relato aí? Então, essa foi uma das mortes mais cruéis que foram registradas ainda neste ano. Mas, de acordo com alguns biólogos, o ser humano não está dentro da cadeia alimentar desses animais. Só que se eles estiverem passando por um período aí de extrema fome e escassez, eles são capazes de atacar o que eles encontrarem pela frente e devorarem. Só que um outro caso lastimável que me vem à memória com essa questão aí de ataques de animais ferozes
é um caso que ocorreu há mais de 20 anos atrás, ali no começo dos anos 2000, por volta do mês de abril, onde um pai ele teve o desejo de levar seus 2 filhos aí para uma apresentação circense na cidade de Guararapes, lá no estado do Pernambuco, ali no norte. E desta forma ele pega seus 2 filhos, uma menininha de 3 anos de idade e mais um menininho de 6 anos de idade, e leva para a apresentação deste circo que estava tendo no pátio de um dos shopping centers ali da sua cidade. E ao começar, ou antes de começar o espetáculo, os responsáveis ali pelo circo, eles têm a ideia de deixar as crianças se aproximarem dos animais que estavam por ali, porque até aquela época eles podiam ter animais nos circos. Hoje eu acredito que já não é mais liberado para ter animais selvagens dentro de circos, e ali tinham 3 leões que já fazia 3 dias que eles não se alimentavam, que eles não comiam nada, e deste modo era uma espécie ali de maus tratos que acontecia com esses animais. E eu, de forma ocular, uns anos atrás, eu tive a oportunidade de ver animais em circo e vi a calamidade que era ali. Mas, voltando ao caso aí desse pai que leva essas 2 crianças para o circo, então os responsáveis ali, eles têm a brilhante ideia de deixar que as crianças se aproximem dos animais ali. E o menininho de 6 anos, que estava com seu papai ali, ele vai e passa próximo ali à jaula onde estavam os leões. E vocês se lembram que eu falei que já fazia 3 dias que esses animais não eram alimentados. E deste modo, atordoados, um dos leões bota uma das suas patas para fora da jaula e puxa essa criança para dentro ali de sua jaula, leva para um corredor que tinha a parte dentro de sua jaula ali, e juntamente com seus outros 2 companheiros leões ali, eles arrastam o menino, o devoram e ceifam a sua vida. E eu fico pensando, meus irmãos, qual foi a sensação desse pai ao ver esse animal, essa besta feroz, puxar o seu filho para dentro da jaula e ele não poder fazer nada, e ele ver ali diante dos seus olhos o seu filho sendo destruído, o seu filho sendo devorado por bestas selvagens por causa de erros, de seres humanos corruptos que têm as suas brilhantes ideias de sair aqui da civilização, ir lá para a savana, buscar os animais em seu habitat e trazer para a cidade. Em vez de cuidar deles, maltratá-los e tirar o que pode e o que não pode da vida desses animais. E deste modo, a vida do pequeno Juninho ali de 6 anos foi destruída por causa de ganância humana, que pegou esses animais ali em seu habitat e trouxeram para a cidade, e ali, em um ato de desespero por causa da fome e a escassez de alimentos ali, que já tinha mais de 3 dias ali que eles não comiam, a primeira presa que eles viram em sua frente fácil ali foi o menininho. E infelizmente, um inocente foi devorado por conta dos seres humanos que são corruptos. Então, em resumo, nos primeiros 3 selos, nós vemos aí as conquistas do anticristo por meio da diplomacia e uma falsa paz, seguido aí de guerras, e a divisão entre os seres humanos, e em terceiro lugar a fome e a escassez, que é o que eu estava dizendo para vocês. Hoje não é muito comum animais selvagens estarem atacando os seres humanos, mas em um período de seca, de fome e de mudanças geográficas e climáticas, vocês vão começar a ver que vai se tornar cada dia mais comum o ataque de bestas selvagens a seres humanos, porque o ser humano tem se tornado uma desgraça aqui no planeta Terra e por onde passa tem levado à destruição e às epidemias, mortes e todo tipo de coisas que tem destruído a fauna e a flora, tudo que o Senhor Deus criou. E se nós voltarmos um pouco mais para o livro de Gênesis, todos que conhecem o relato ali da criação, sabem que quando o Senhor Deus criou ali o Jardim do Éden e criou o planeta Terra, o ser humano foi colocado aqui neste mundo para cuidar e zelar ali do jardim. Só que por conta da corrupção, do pecado que entrou no homem, o ser humano, em vez de cuidar do planeta Terra, ele tem bem mais destruído.
E fatalidades como essas aí que eu tenho citado aí, tanto desse jovem russo que foi devorado por um tubarão e o outro menininho que foi devorado pelos leões, isso tudo é resultado do pecado que está dentro do coração dos seres humanos, que afetou não só o ser humano, mas tudo que existe no planeta Terra. Então, este é o quarto selo, o resultado de tudo isso que já passou aí. Conquistas insanas do anticristo, depois as guerras, a fome, a escassez e, por último, vem a morte aí de 2 bilhões de pessoas que vão ser ceifadas por esse cavaleiro que vem aí montado nesse cavalo esverdeado de cor pálida. E como dito, é uma cor que se refere aí à morte e à doença. A palavra grega que o apóstolo João usou para se referir à cor do cavalo é a palavra chloros. E nós temos uma palavra em português que vem de origem dessa palavra aí, e a palavra em português é clorofila. E clorofila é um pigmento que é encontrado nas plantas, uma espécie de pigmentação que dá tonalidades de verde aí nas plantas que nós conhecemos. Então, essa é a clorofila, pigmento, como eu disse aí, que lhe dá tons de verde. E sendo assim, a tradução mais exata para a palavra chloros aí é verde e não amarelo. Então, deste modo, a cor do cavalo é um verde pálido, cor que reflete o seu significado maior aí, que é morte. Vocês querem uns exemplos aí, aonde aparece no Novo Testamento a palavra chloros? Abra comigo em Marcos, no capítulo 6 e versículo 39. Nós vamos encontrar aqui a palavra chloros sendo traduzida como verde e não amarelo. Veja comigo aí, Marcos 6, versículo 39. Ó. Vejam bem o que está dito aqui. Ó. Prestem bem atenção. Marcos 6, versículo 39. Ó. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Então esse verde que aparece aqui é a palavra chloros. E se nós voltarmos aqui ao Apocalipse, ao livro das Revelações, no capítulo 8 e versículo 7, nós vamos encontrar chloros sendo traduzido aí como verde também. Então capítulo 8 e versículo 7, ó. Prestem bem atenção aqui no capítulo 8, versículo 7 de Apocalipse. Ó. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então esse verde aqui é a mesma palavra que aparece no capítulo 6 aqui como amarelo, a palavra chloros. E no capítulo 9, versículo 4, nós também encontramos aqui a palavra chloros sendo traduzida como verde. Ó. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, pelo que nós vemos aqui, meus irmãos, só no capítulo 6, a palavra chloros foi traduzida aí como amarelo. Então, deste modo, vocês todas as vezes que se depararem com esse texto aqui, devem se lembrar que a cor mais exata que João se refere aqui não é amarelo, mas é um tom esverdeado. É um cavalo de cor pálida, que, como eu disse ao início, se refere à cor de um corpo no estado aí de decomposição ou de alguém que está doente. O irmão David H. Stern, que é um judeu messiânico, ele ao comentar a respeito desses versos aqui, ele diz o seguinte, prestem bem atenção, ó. Vejam bem o que diz David H. Stern. O verdor é sinal de morte. A morte, como diz o Talmud, faz com que a face se torne esverdeada. Ao que se referir ao anjo da morte, afirma: jogam na boca do moribundo a gota que faz morrer, e a sua pele e face se tornam esverdeadas. Então, a cor deste cavalo aqui, que João faz menção, é uma cor esverdeada, uma cor pálida. Então, sendo assim, o que está descrito aqui neste texto
é um cenário aí de morte, destruição e calamidade que está para vir sobre os homens ímpios, sobre aqueles que não se arrependem dos seus pecados. E com isso, eu já posso concluir com a seguinte lição, o seguinte ensinamento que eu posso trazer para vocês com relação à morte. Saiba que a morte provocada pelos homens, meus irmãos, não é um estado definitivo e não é algo que nós devemos temer. Porém, a Bíblia ela nos ensina a quem de fato nós devemos temer. Nós devemos temer e reverenciar aquele que tem poder de tirar a vida e também lançar a alma no inferno para arder por toda a eternidade. E esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Devemos temer aquele que tira a vida e ainda lança a alma no inferno. Aqueles que não se arrependem de seus pecados, infelizmente, vão ser lançados aí no inferno. Veja aí Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus ele nos dá esse ensinamento a respeito de quem nós devemos de fato temer. Os homens eles podem tirar a vida dos seres humanos, podem acabar e ceifar a vida aqui nesta terra, mas eles não podem fazer nada além disso. Mas o Senhor ele tem poder de tirar a vida e ainda lançar no inferno. Então aqui no capítulo 10 e versículo 28 de Mateus, diz assim, ó: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, devemos entender que esse é Jesus Cristo. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, aquele que está no controle de tudo. É a Ele que nós devemos temer. Não devemos temer aos homens com toda a sua corrupção, mas devemos temer a Deus e sempre dar-lhe glória. Abra comigo em Atos 10, 42, nós vamos encontrar os apóstolos dando testemunho de que Jesus ele é o juiz de vivos e mortos. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e versículo 42, diz assim, ó: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 1, o apóstolo Paulo ele dá testemunho do mesmo. Então, aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1, diz assim, ó: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, o apóstolo Paulo aqui ele afirma que Jesus Cristo ele é juiz tanto de vivos quanto de mortos. É a ele que nós devemos temer, porque, como dito por ele mesmo, ele é o único que é capaz de tirar a vida e ainda lançar a alma no inferno, ali para arder por toda a eternidade. É tempo, meus irmãos, de nos posicionarmos e nós mostrarmos ao mundo quem de fato nós somos e quem de fato nós somos eleitos de Deus e nós não nos dobramos a ninguém a não ser a Ele. É tempo de declararmos que Jesus Cristo está voltando e que se os seres humanos não se retratarem e não se arrependerem do seu pecado que eles têm cometido, tanto contra o seu próprio corpo, e também tanto contra os seres humanos, contra os animais e contra o planeta Terra, o Senhor vai ter que vir e destruir os seres humanos. É tempo do ser humano se humilhar diante de Deus, porque se não se humilhar, infelizmente, vai ter um fim aí de guerra, divisão, fome, doença e destruição. Então, o que eu quero dizer com isso? É tempo do ser humano se humilhar diante de Deus, pedir perdão por seus pecados, se retratar tanto com Deus quanto com os seres vivos aqui deste planeta Terra, pedir perdão pelos seus erros, porque se ele não se humilhar, ele não pedir perdão pelos seus erros, o seu fim, infelizmente, como eu disse aí, vai ser guerra, divisão, fome e doenças aí que vai vir por meio dos próprios homens e por meio das feras da terra. É necessário passarmos essa mensagem
e dizer que nós, como cristãos, nós não vamos nos dobrar a ideologias sujas e imorais, nós não vamos nos dobrar ao império do anticristo e muito menos a essa maldita agenda 2030 aí. Nós não vamos nos dobrar a tudo isso que está por vir. Nós não vamos cair de joelhos para esse sistema podre que está para ser implantado no mundo, pois somos um povo que teme somente a Deus. E como o apóstolo Pedro ele dizia lá em Atos 5:29, o que nos importa é obedecer a Deus e não aos homens. E se Deus está dizendo que nós temos que manter o padrão de pureza, o padrão de moralidade, rejeitar o pecado e viver vidas santas, viver de acordo com a palavra de Deus, reprovar o pecado todos os dias, é isso que nós temos que fazer. O mundo está com uma agenda suja e espúria aí, que diz que nós devemos aceitar a todos os tipos de pecado. Eu já tenho falado e condenado muitas vezes aqui em muitos sermões a respeito da ideologia de gênero. Pessoas têm se identificado como sendo animais aí, como sendo um cachorro, e nós temos que aceitar, porque se você não aceitar, você está sendo aí alguém que é homofóbico, alguém que não respeita a variedade de gênero. E como eu já tenho dito em outras ocasiões, dentro da Escritura nós encontramos apenas um gênero, e o gênero é o gênero humano, que é dividido em dois sexos, masculino e feminino. E desta forma eu não posso, de acordo com a minha consciência, aceitar que um ser humano, ele diz ser um animal, porque ele não é um animal. Deus colocou inteligência dentro do ser humano para que ele pudesse raciocinar e optar pela salvação. Mas quando você se torna aí uma espécie de animal, você já não tem mais capacidade de distinguir entre o certo e o errado. E desta forma é isso que os dominadores deste mundo querem que nós façamos. Eles querem que nós aceitemos o pecado, a corrupção do homem, e não temamos a Deus, que é o único verdadeiro dominador deste mundo, porque Ele é o Criador. Os homens podem se achar deuses aqui nesta terra, podem achar que controlam tudo, podem achar que controlam até os animais, mas eles não controlam nada. Quem está de fato no controle de tudo é o Senhor Jesus Cristo. E ainda que pareça que a conta não vai chegar nunca, saiba que o juízo de Deus ele virá se o ser humano não se arrepender. Ser humano é ser humano e sempre vai ser ser humano, não importa se ele se identifique como um cachorro ou como um cavalo, ou se ele não se identifique como sendo nada. Ele é alguma coisa, ele é um ser humano, ele é a coroa da criação de Deus. Hoje tem se falado de pessoas não binárias, pessoas que não se identificam com gênero algum, que não se identificam com nada. E desta forma, eles têm dito que são um gênero neutro. Não existe gênero neutro, já está definido desde a criação, é um ser humano. E como eu disse, dividido em dois sexos, masculino e feminino. Homem e mulher foi criado por Deus. Não existe essa coisa de ideologia de gênero, variedade de gêneros. O que existe é um único gênero, o gênero humano. Então, jamais vamos nos dobrar diante do anticristo e muito menos a esse sistema devasso que eles estão querendo implantar aí, enfiar goela abaixo. Querem nos emburrecer, querem transformar o ser humano numa espécie aí de robozinho controlado pelo Estado e desta forma tiram a liberdade de expressão dos seres humanos. Esse sistema é sujo e eles querem nos enfiar goela abaixo, mas não vai funcionar, porque nós temos apenas um rei, e esse é Jesus Cristo, e é somente a Ele que nós damos glória. Veja uma passagem aqui de Filipenses, no capítulo 2, de versículo 9 ao 11. Filipenses, no capítulo 2, e versículo 9 ao 11, aqui o apóstolo Paulo ele dá testemunho de que o soberano, o dominador do universo é Jesus Cristo, e que seu nome, a sua essência está acima de tudo, está acima de todos. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, ó. Vejam bem o que o apóstolo Paulo descreve aqui, ó. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Quem que ele exaltou? Ele exaltou o Senhor Jesus Cristo, ó, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Desta forma, nestes versos, Cristo ele está dando aí, aqui em Apocalipse, um ultimato para a humanidade. Essa humanidade corrompida e pecadora que, como eu disse, acha que tem o controle de tudo, mas que no fundo não tem o controle de nada, e diz para eles se arrependerem, dizem para eles se voltarem para Deus, se arrependerem de seus pecados e de sua antropocentria, de colocar o homem no centro da adoração e também da sua antropolatria, este ato de adorar o homem, quando coloca o homem no centro da adoração, quando pastores, profetas, evangelistas, homens de Deus aqui nesta terra são apenas portadores da luz verdadeira. Eles não são o próprio Deus e não merecem nenhum tipo de adoração. Merecem respeito, sim, os pastores merecem ser respeitados, mas não adorados, nunca colocados como deuses aqui nesta terra. Então ele diz, arrependa-se e não peques mais, tira do vosso meio toda a sujeira, toda a corrupção, tanto sexual quanto política, religiosa e moral, tira todo o lixo do vosso meio, pois se vocês não ouvirem, infelizmente ele vai ter que vir e fazer a mesma coisa que ele fez nos dias ali de Sodoma e Gomorra e no tempo de Noé. Ele mandou a calamidade, ele mandou a destruição, ele mandou todo tipo de provação aqui sobre esta terra porque o ser humano estava em pecado e não se arrependia de seus pecados. Então fica aqui o nosso recado como cristãos, nós estamos dizendo que nós reprovamos o pecado, nós amamos o pecador assim como Deus ama o pecador e pede que ele se arrepende. Mas nós não vamos aceitar toda essa sujeira que está sendo implantada no mundo, toda essa corrupção, enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto nós tivermos oportunidade de levantar a bandeira do reino dos céus e dizer que Jesus Cristo está voltando e pedir que vocês se arrependam, nós estaremos aí levantando essa palavra de arrependimento e confrontando pecados e dizendo arrependa-se enquanto há tempo, porque o juízo virá e o juízo vai ser sem misericórdia. E nós vamos encontrar isso à medida que for desenvolvendo aí a exposição do livro do Apocalipse. Quando nós nos depararmos aí com as 7 trombetas, com as 7 taças, nós vamos ver que o juízo de Deus ele vai se tornando cada dia mais arredio sobre a humanidade. Então, desta forma, saiba que a intensidade do juízo de Deus, à medida que cada selo é aberto, vai se tornando cada vez mais pesada, vai se tornando mais intensa. E à medida que Deus vai dando os sinais, ele vai demonstrando que aqueles que são verdadeiros eleitos devem se manter fiéis até o fim. E aqueles aí que vão se afundar na sua sujeira, Deus vai entregar ainda mais no seu pecado. Porque sabe uma coisa? O apóstolo Paulo ele nos ensina que a punição para pecados degradantes é mais pecado. Deus vai entregando o ser humano nas suas próprias paixões. Leia o capítulo 1 da carta aos Romanos e você vai encontrar o que ele diz ali. Ele fala que Deus abandonou aqueles homens e mulheres às suas próprias paixões insanas ali. Então não espere que o Deus Todo-Poderoso te abandone, meu filho. É tempo de você se arrepender, é tempo de você se voltar para Deus e entender que se nós não tomarmos a posição de verdadeiros crentes e nos fundamentarmos na palavra, nós infelizmente nós vamos perecer junto com os ímpios. É tempo de deixar de brincar de ser cristão, é tempo de se fundamentar na palavra e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a mensagem do livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança, mas também é uma mensagem que diz arrependa-se porque o juízo está chegando. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.